Aleluias, louvado seja o Senhor. Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo de número 4 e versículo de número 1. Eu vou ler do 1 ao 8 e eu gostaria que você desse toda a sua atenção a esse texto. É um texto muito simples de entender. Eu acredito que na leitura aqui, muita coisa vai ficar bem clara para você. E por que eu peço toda a sua atenção? Depois eu vou voltar ao versículo 1 e vou explicando, porém, eu vou me ater mais nos primeiros versículos. Eu vou ler até o 8 para dar todo o contexto aqui, tem informações importantíssimas. Mas não vai dar para eu discorrer sobre o texto inteiro hoje, não vai dar tempo. Então, como eu dizia, eu peço atenção. Versículo 1 diz assim, ó, finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira que devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa. O que diz aí, igreja? Mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Amém. Olha que coisa séria que a Bíblia vai dizer aqui no 8. Quem rejeita essas coisas, ele está falando desse ensinamento, não está rejeitando uma pessoa. Eu não concordo com o pastor. Eu não concordo com Paulo. Não, o ensinamento não é do pastor, o ensinamento não é do Paulo. Você está entendendo? Então a Bíblia vai dizer, quem rejeita essas coisas, está rejeitando não uma pessoa, está rejeitando a Deus. Eu não rejeito o porta-voz, eu rejeito o dono da mensagem. Então isso é coisa muito séria. Vamos voltar lá para o versículo 1, que é onde eu quero me ater, e hoje, como eu disse, não vai dar para falar tudo, mas eu vou me ater a três pontos que a Bíblia fala aqui. Então, voltando ao versículo 1, a Bíblia vai dizer, finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que, assim como aprenderam de nós, aqui que eu quero destacar, a maneira como devem viver e agradar a Deus. Vamos parar nessa vírgula. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar nessa noite é isso aqui. Paulo está dizendo, olha, vocês aprenderam de nós como convém viver, a maneira de viver e agradar a Deus. Nós precisamos entender que quando o Evangelho nos alcançou, quando Cristo nos alcançou, o ponto ápice da salvação é a gente morar no céu, não é isso? A gente passar a eternidade com o Senhor. Só que nós precisamos entender que nós fomos alcançados e a palavra de Deus vem a nós não só para nos salvar, mas para nos ensinar a maneira de viver.
a maneira de agradar a Deus. Porque Jesus ele vai dizer para nós: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagens. Só que Jesus não falou só isso. Jesus disse também: eu sou o caminho. Esses dias atrás eu gravava um devocional, vai no ar aí algum momento desses, e eu falava sobre esse versículo, que Jesus é a porta. Você me desculpe assim, o linguajar um tanto quanto nerd até, desses assim de filme de ficção científica, né? Mas quando eu leio esse versículo, eu penso que Jesus está dizendo assim: eu sou a porta. Quando ele diz eu sou a porta, ele está dizendo: eu sou um portal. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, quer dizer, quando nós aceitamos que de fato Jesus é o Filho de Deus, que veio a essa terra para morrer por nós, quando eu aceito, me aproprio que Jesus morreu em meu lugar, então eu estou atravessando essa porta. É como se eu atravessasse um portal que me levasse de fato para uma outra dimensão, a dimensão espiritual. É só através de Cristo que eu tenho acesso ao mundo espiritual. É só através de Cristo que eu tenho acesso ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se eu não passar por esse portal, por essa porta, que é Cristo, eu não tenho acesso ao Pai. Eu não tenho acesso ao mundo espiritual. Então, eu passei por essa porta, né? Me abriu essa nova dimensão. Então está tudo resolvido ali? Não, porque depois da porta tem o quê? Um caminho. Você está entendendo? Que eu preciso trilhar. O que é esse caminho? É justamente, ao meu ver, isso que Jesus está falando, né? O que a Bíblia está dizendo, a maneira de viver e agradar a Deus. Nós precisamos entender que, se nós fomos alcançados por Cristo, nós já não podemos, não tem como eu passar esse portal para continuar vivendo como eu vivia antes. Não tem o porquê, não tem lógica nisso, eu aceitar Jesus como meu Salvador, né? Se não for para eu viver da maneira que a Bíblia me ensina. Se não for para eu viver de uma maneira, então, agradável a Deus. E é justamente isso que a palavra de Deus vem nos ensinar, como nós devemos viver. Agora, o triste é que muitas pessoas simplesmente não querem adaptar ou encaixar a sua vida à palavra de Deus, aos ensinamentos de Cristo. A pessoa quer fazer o caminho justamente inverso, quer que o evangelho se encaixe na sua maneira de viver. Isso simplesmente não tem como. Jesus vai falar a respeito dessa verdade, dizendo que não se pega uma roupa nova, né, para tirar um pedacinho para costurar na roupa velha. Ou você abraça a roupa nova, ou permaneça com a velha. Ou você abraça a nova maneira de viver em Cristo, ou você continua vivendo como você vivia antes, mas sabendo que você não vai ter acesso a tudo aquilo que Deus tem para nós, inclusive a salvação. Amém? Então nós precisamos entender isso. Eu contava aqui no culto da manhã que uma ocasião eu era pastor auxiliar e quando acabou um culto, eu estava assim lá na porta da igreja e uma irmã passou lá pisando firme, né, batendo, e ela passou e falou assim: eu nunca mais volto nessa igreja. O pastor aqui fica querendo dizer como é que a gente tem que viver. Eu não volto mais aqui. E foi embora, né? E já tinha acabado o culto e tal, despediu todo mundo foi embora, aquela coisa toda. E aí eu fui, né? O momento o pastor estava mais tranquilo, fui lá conversar com o pastor, que era o pastor titular da igreja, que era quem inclusive estava fazendo o culto. Eu falei: pastor, aconteceu uma situação aí e tal, relatar aí para o senhor, né? Quando acabou o culto, minha irmã saiu ali braba, né? Dizendo que nunca mais volta aqui. E aí ele perguntou: o que aconteceu, por quê e tal, né? Aconteceu alguma coisa? Eu falei: olha, ela disse que o senhor fica querendo ensinar como que a gente tem que viver. E eu nunca esqueço a simplicidade da resposta. O pastor olhou para mim e falou assim:
E se não for para isso, para que mais que o pastor presta? Verdade, não é? Pare e pense, meu irmão, qual que é a função principal do pastor? Não é pastorear, não é tomar conta, não é subir no altar, não tirando a cabeça dele, mas abrir a Bíblia e dizer, gente, olha, é assim que você precisa viver, é desse jeito, é dessa forma. Sim ou não? Mas algumas pessoas não querem isso, porque daí quando a palavra confronta algo que a pessoa está fazendo, ela não quer mudar a sua vida para a sua vida se encaixar com o evangelho. Ela prefere tentar mudar o evangelho. Ela prefere tentar das duas uma, ou ir para um lugar, né, para uma igreja, para um determinado grupo religioso que vai simplesmente, no mínimo, tolerar uma maneira contrária à palavra de viver para não perder as pessoas. E aí ela diz, ai, aqui ninguém pega no meu pé. Você está entendendo? Ai, aqui é bom, aqui é legal. Ou ela simplesmente, isso infelizmente é muito comum, a pessoa, ela cria um evangelho para si. Lá no seu imaginário, ela cria um evangelho, que aquele evangelho que ela criou na cabeça dela, venha se encaixar com a sua forma de viver. Então, aquele evangelho imaginário, né, e ela lê a Bíblia e vê que tal coisa é pecado, mas é uma prática de vida. Eu digo, não, mas no meu evangelho isso não tem problema não. Você está entendendo? E ela cria esse evangelho imaginário. Ela diz, não, eu estou praticando a palavra, eu estou vivendo o evangelho. Mas não é o evangelho de Cristo. Não é aquilo que Jesus ensinou. É aquilo que de alguma maneira a pessoa criou na sua cabeça. Agora, o grande problema desse evangelho imaginário que a pessoa criou para si, aquele evangelho que não é a minha vida que se adapta a ele, é ele que tem que se encaixar na minha forma de viver. O grande problema dele é que ele não vai levar ninguém para o céu, por óbvio. Ele pode fazer eu me sentir melhor. Ele pode fazer eu cumprir aquele sentimento religioso. Eu estou fazendo, estou cumprindo o evangelho. Mas é um evangelho imaginário. Entende o que eu estou falando com isso? E esse evangelho não vai salvar ninguém, porque o evangelho que de fato salva é o evangelho do Senhor Jesus. Então nós precisamos entender que há uma maneira certa de viver, uma maneira correta de viver, e que a Bíblia nos ensina isso, uma maneira que é agradável a Deus. Que Deus vai se agradar daquela nossa maneira de viver. Então, Paulo aqui, inspirado por Deus, ele vai dizer isso, olha, vocês aprenderam de nós a maneira de viver e a maneira de agradar a Deus. Agora, olha só, vamos continuar aqui para ver, e aí a Bíblia vai dizer assim, e efetivamente o estão fazendo, quer dizer, olha, vocês estão vivendo isso, vocês estão agradando a Deus, efetivamente, de uma maneira correta, que produz um efeito, que produz um resultado. Vocês estão fazendo a coisa certa. É engraçado que muitas epístolas que a gente encontra na Bíblia, nós vamos ver os apóstolos, inclusive Paulo, por exemplo, confrontando a igreja. A epístola aos Coríntios, mesmo tanto a primeira quanto a segunda, é Paulo confrontando os erros da igreja, falando que havia imoralidade sexual naquela igreja, que havia diversos outros problemas, e repreendendo por conta disso, falando que vocês não estão vivendo como a gente ensinou. Escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer, vocês corriam bem, quem vos enganou para não obedecer à verdade, essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Mas aqui, para os Tessalonicenses, ele vai dizer, olha, vocês estão vivendo efetivamente, estão cumprindo isso. Só que ele diz o seguinte, olha só, efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Amém. Olha, vocês estão
de fato vivendo da maneira correta, que se deve viver segundo a luz da palavra, vocês estão vivendo uma vida agradável a Deus, efetivamente estão cumprindo isso. Agora, o que nós esperamos de vocês é que cada dia mais vocês venham progredir. Esse é o segundo ponto que eu quero chamar a atenção aqui da mensagem, então, de hoje. Meu irmão, nós precisamos ter isso no nosso coração, né? Às vezes eu até brinco com os irmãos aqui, né? Alguém que me pergunta, ô pastor, tudo bem? E tal, de vez em quando eu falo assim, tá bem, mas tem espaço para melhorar, amém? Verdade ou não é? Meu irmão, não importa quanto a nossa vida possa estar boa, sempre tem espaço para melhorar, ou não tem? Alguns falam assim, ih rapaz, tá tão bom que se melhorar estraga. Não, não, tá amarrado. Se melhorar, fica melhor ainda. Não é verdade? Sempre tem espaço para melhorar. E é isso que nós estamos tendo no nosso coração, eu estou vivendo de uma maneira que a Bíblia manda, uma maneira agradável a Deus, eu preciso ter no meu coração essa busca contínua de progredir cada vez mais, de melhorar cada vez mais, de avançar cada vez mais, de cada vez mais ir em frente. Um ditado conhecido, né, é aquele, você já deve ter ouvido, bom é inimigo do ótimo. Quem já ouviu esse ditado? Bom dia. Nunca ouviu? A irmã que já ouviu? Vocês entendem o significado dele? Né? Vamos supor que eu estou pintando essa parede aqui, né? Eu estou pintando aqui, finge que não tem nada desses negócios aqui escrito. Aí eu estou pintando essa parede aqui. Aí eu olho assim, e aí, como é que ficou? Tá bom. Não é assim? Aí diz, não, eu acho que eu vou dar mais uma mão de tinta aqui. Ah, mas acho que não precisa. Tá bom, assim. Graças a Deus a gente não faz isso, né? Então perceba que o bom acabou se tornando inimigo de quem? Do ótimo, do excelente, do maravilhoso, do sei lá o que mais. E às vezes a gente faz exatamente isso na nossa vida com Deus. Às vezes você olha para o lado, e esse é o grande erro, né? Olha para um lado, olha para o outro, diz assim, olhando aqui pela vida da turma aqui, até que eu estou bem. E aí o bom se torna inimigo do ótimo, porque em vez de eu colocar isso no meu coração, olha, ainda que eu esteja bem, eu vou fazer o quê? Progredir cada vez mais, eu vou ter uma busca constante pela excelência, eu vou procurar cada dia mais melhorar, e cada dia mais melhorar, e cada dia mais melhorar. Não, eu paro porque eu digo, mas já tá bom, né? Quantas vezes a gente não ouve? Vou dar apenas um exemplo. A pessoa falando assim, mas eu vou no domingo e na quarta na igreja. Já tá bom, né? Não é assim? Aí daqui a pouco, às vezes, a pessoa, né, a vida está meio corrida e tal, a pessoa diz, não está dando tempo para ir na quarta-feira. Mas pelo menos eu estou indo no domingo, já tá? Me ajuda, igreja? Já tá? Já tá bom, né? Indo todo domingo já tá bom. E alguns já estão até naquele estado assim, não, indo na Santa Ceia, não, na Santa Ceia já tá bom, né? No culto agora, 18 horas, até não teve essa diferença tão grande, mas no culto da manhã aqui, no domingo passado, foi Santa Ceia. E domingo agora não foi. Domingo passado, a gente teve quase o dobro de pessoas que a gente tinha nesse domingo.
Tá bom para você? Como diz a turma. Né? Por quê? Porque tem muita gente dizendo o quê? Claro, não estou generalizando, não estou dizendo que é o caso de todo mundo, mas quantos não vieram nesse domingo porque falaram assim, mas eu já fui domingo passado, já participei da ceia. Participar da ceia? Como que é a história? Já tá bom, né? Também não precisa ir todo domingo. E assim vai. Agora, não é só, eu estou pegando aqui o dia de eu vir para a igreja só como exemplo, mas não é só isso. É tudo, é todos os aspectos da vida cristã, a pessoa vai muitas vezes agindo assim, porque acha que já é o suficiente. Só que a Bíblia vai dizer que nós precisamos, olha só, Paulo está dizendo, vocês já estão vivendo da maneira correta, efetivamente. Vocês já estão vivendo uma vida agradável a Deus. Mas ele não diz, tá bom, é o suficiente. Olha, vocês, nota 10 para vocês. Ele diz, parabéns, é isso aí mesmo, mas dá para melhorar mais. E você vai encontrar por diversas vezes na Bíblia, principalmente no livro de Jeremias, se eu não estou enganado, no livro de Ageu também fala por 2 vezes, a mesma frase, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, diz o Senhor. O que é que Deus espera de nós é que a gente, como diz aí a Bíblia, continue progredindo cada vez mais, dia após dia, que hoje eu seja melhor do que eu fui ontem, que amanhã eu seja melhor do que eu fui hoje. E assim por diante, porque isso que nós estamos falando de viver de uma maneira correta, de uma maneira agradável a Deus, nós precisamos entender que isso é obra para uma vida. Eu não sei quantos anos ainda a gente tem para viver aqui nessa terra, mas não importa quantos anos ainda nos falte aqui nessa terra, todos os dias precisa ser essa busca contínua, de se aperfeiçoar, de melhorar, de amadurecer, de se tornar mais santo, de melhorar como ser humano, como pessoa. Amém? É isso que Deus espera de nós. Isso é viver uma vida de modo agradável a Deus. É isso que Deus quer. Eu já contei outras vezes uma entrevista que eu vi de um lutador, de um campeão do UFC, não é desses recentes, daqueles assim um pouco mais antigos, nem tantos anos assim, mas um pouco mais antigos. E perguntaram para ele a respeito do treinamento dele. Eu achei muito interessante, tanto é que já citei isso aqui várias vezes. E ele disse o seguinte, ele diz, eu vou para a academia todos os dias. Eu treino de 6 a 8 horas por dia, todos os dias. E todo dia eu vou para a academia para melhorar um detalhe, para ajustar um detalhe. E eu achei isso fantástico. Quando eu ouvi isso, eu falei, esse cara tem uma mente de fato de campeão. Porque ele ia lá e vamos falar a verdade, a meta dele não era tão grande assim. Sim ou não? Você ficar ali 6 a 8 horas para você consertar um detalhe. Teu jab, aí você joga mais o ombro, rotaciona mais o quadril, faz não sei o quê. Estou dando um exemplo aqui, né? Um detalhe. Isso. Aí você vai treinar 1000 vezes aquele golpe. Aí o treinador diz, agora sim, agora você está fazendo o movimento correto. Beleza. No outro dia eu vou lá para um detalhe. E no outro, um detalhe. Todo dia é um detalhe. Quando chega o dia da luta, o cara sobe no ringue, não é à toa que ele era o campeão na categoria dele. O melhor lutador do mundo na categoria dele. Você está entendendo? O grande problema é que às vezes a gente
quer fazer a coisa, e eu vou falando da luta porque eu estou pegando isso como exemplo, e aí a gente quer ir para a academia para aprender tudo num dia só. E o que a gente aprende? Nada. Exatamente isso. Não aprende nada, porque quer aprender tudo num dia só. E acaba não aprendendo coisa nenhuma. Ele dizia, eu vou lá, se eu aprender uma coisinha que eu não sabia, opa, valeu a pena eu ter ido. Meu irmão, se eu e você, agora vamos comparar ainda, a carreira de um lutador desse, quanto tempo dura a carreira de um lutador desse? Dificilmente mais do que 10, 15 anos, desde que ele chega ali no... Claro que a preparação vem bem antes, mas desde que ele chega a se profissionalizar até a sua aposentadoria, 10, 15, estourando 20 anos. Você concorda comigo? Meu irmão, é o tempo que ele tem. Desde da sua preparação até lá, a sua aposentadoria é o tempo que ele tem. O período todo estourando, chega uns 30 anos, 40 anos, no máximo. No máximo. Imagine um jovem que começa com 15 anos, aos 45 no máximo, ele tem que se aposentar, não está aguentando mais. Agora, a gente, diferente deles, como eu dizia, eu trabalho para uma vida inteira, para a gente não ter aposentadoria. Amém? A nossa aposentadoria é quando chegar no céu. Não é verdade? Então é o trabalho de uma vida. E o que Deus quer de nós? Que eu melhore, só isso. Que eu melhore, que eu melhore. Pastor, poxa vida, pastor, eu estou tão triste, sabe? Porque eu me converti, pastor, mas está difícil de eu largar o palavrão, pastor. Estava tão acostumado a falar palavrão que volte e meia ainda sai um palavrão na minha boca. Aí, irmão, quantos palavrões você falava por dia? Pastor, eu falava uns 500 palavrões por dia. Dificilmente saiu uma frase da minha boca sem um palavrão junto. E hoje? Eu falo uns 100. Opa! Já melhorou. Melhorou? Está 100%? Não, está longe, mas já melhorou. Se amanhã eu falar 99, eu não estou progredindo? Você está entendendo? Eu estou progredindo. Meu irmão, quanto tempo faz você não faz jejum? Pastor, jejum assim, faz 3 anos que eu não faço. E aí, numa hora para outra, dá uma louca na pessoa, ela ouve uma mensagem, ela ouve um testemunho, alguma coisa, ela diz assim, eu vou jejuar 72 horas. Vai aguentar, gente? Não vai, provavelmente não vai nem aguentar. E se ela conseguir fazer, ela vai fazer um jejum e o próximo daqui 3 anos de novo. Mas não é verdade? Meu irmão, mas você não fazia jejum nenhum, se você fizer jejum de meia hora, você já não está progredindo? Pastor, exige jejum de meia hora? Por que não? Você toma café todo dia às 7. Você diz, hoje eu não vou tomar café às 7, vou tomar café às 7h30, essa meia hora que eu vou me consagrar ao Senhor. Não, jejum? Amém? Para quem não fazia nada, está fazendo alguma coisa. Você ora, eu não costumo orar, não. Não, mas eu aprendi que é importante orar, eu vou orar todo dia 1 hora agora. Meu irmão, progrida, cada dia um passo. Deus não quer que você dê um salto, até porque, meu irmão, quando a gente tenta dar o salto maior, dar o passo maior que a perna, geralmente a gente cai. Dá um passinho, ora 1 minuto. Que é isso, pastor, 1 minuto? Para quem não orava nada, orar 1 minuto já não progrediu? Aí você vai orar 1 minuto, sabe o que vai acontecer? Vai chegar amanhã, quando você for orar de novo, você vai ver que em 1 minuto você não vai conseguir falar tudo que você tinha que falar com Deus. Deu 1 minuto e ainda tinha coisa para você falar com Deus. Aí você vai orar 1 minuto e meio. Pastor, mas o que é 1 minuto e meio? Isso é progredir.
No outro dia você vai orar, você vai ver que 1,5 minutos não dá para você falar tudo com Deus. Você vai ter que aumentar um pouquinho mais, vai ter que ser no mínimo 2 minutos. Daqui a pouco, quando você vai ver, de fato você está orando 1 hora. Mas aí a pessoa quer dar um salto do zero, não, eu vou orar 1 hora por dia. Aí quando ela vê, ela está lá, oh Deus, Senhor, já não tem nem mais o que falar para Deus. Deus, Senhor, porque o Senhor, Deus, porque o Senhor, amém, Jesus, aleluia. Meu Deus, só foi 30 minutos, falta 30 minutos ainda. Ninguém sabe o que é isso, né? Porque às vezes a pessoa quer dar um passo, marcar para... Então o que Deus quer de nós é que a gente venha fazer o quê? Progredir cada vez mais. É isso, dia após dia. Aí eu chego no último ponto que eu quero abordar hoje para a gente orar. Versículo 2 assim. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Meu irmão, você já parou para pensar, antes de eu ir para o último ali, só abordando isso aqui, você já parou para pensar quantos cultos você já não participou? Quantas mensagens você já não ouviu? Olha só, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Você sabe, meu irmão, o quanto de bagagem, de material, de conhecimento bíblico que você já recebeu da parte de Deus. Mas não adianta eu ter todo esse material se eu não coloco isso em prática, se eu não estou dia após dia praticando aquilo que a palavra de Deus diz. E aí a Bíblia vai dizer no versículo 3, é aqui que eu encerro, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. A Bíblia vai dizer que a vontade de Deus para nós é a nossa santificação. E o que vem a ser a santificação? Primeiro, pegando a etimologia da palavra, é você separar algo para um determinado propósito. É separar algo, é preparar aquilo ali para uma determinada função, para um determinado propósito. Isso é santificação. Eu ser santificado, ou eu ser santo, é eu ser separado para Deus. E santificação, eu gosto de chamar assim, o processo da santificação, porque é justamente isso, um processo. Há pouco eu falava, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Glória a Deus, eu passei pela porta, eu atravessei aquele portal. Agora, essa caminhada com Cristo, isso é aquilo que a Bíblia chama do processo de santificação. Eu viver da maneira agradável a Deus, isso fala do processo da santificação. Eu continuar progredindo cada vez mais, isso fala do processo de santificação. Processo de santificação, meu irmão, é aquele processo que a cada dia eu, claro, me santifico, deixo o pecado, deixo o erro, mas cada dia eu vou me aproximando de Deus, cada dia eu vou tendo uma comunhão maior com Deus, cada dia eu vou sendo aperfeiçoado pelo Senhor. Para exemplificar isso, o que é esse processo de salvação, talvez se a gente olhar para o povo de Israel, isso fique um pouco mais claro para nós. O povo de Israel estava lá na escravidão do Egito, e Deus então os alcançou. E Deus tira eles debaixo daquele reino, debaixo daquela opressão que os escravizava. Deus tira eles dali. No momento que eles saem do Egito, eles deixam de ser escravos. Agora eles estão libertos. Passam a ser um povo livre. Amém. A Bíblia vai dizer da nossa conversão justamente também dessa mesma forma, que o Senhor nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Ele nos tirou da escravidão, e esse termo é muito usado para falar do nosso estado espiritual antes da conversão. Éramos escravos de Satanás, e o Senhor então nos libertou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Mas agora, aquele povo ali vai entrar no processo da santificação. Uma preparação para que de fato seja aquilo que Deus almejava, nação santa, o povo eleito, o povo do Senhor, que vai entrar em Canaã, na terra que Deus preparou para eles, que tipifica o céu para nós. Mas havia todo um deserto para ser atravessado. E é justamente naquele deserto que eles vão receber as leis de Deus. Olha, é dessa maneira que eu quero que vocês vivam, é dessa forma. E aquilo ali era uma preparação para que eles pudessem entrar na terra da promessa. Assim como a nossa caminhada cristã, na nossa vida toda que temos pela frente, por isso que eu sempre dizia que é missão de uma vida, é eu me preparar para viver de uma maneira agradável a Deus, para que eu possa morar no céu. Porque como que eu vou morar no céu se eu não sei viver de uma maneira que agrada a Deus? Lá é um lugar de paz, que não tem guerra, que não tem conflito, que não tem rebelião contra a vontade de Deus, que não tem nada disso, que a vontade de Deus se cumpre lá. Se eu não aprendi a viver de acordo com a vontade de Deus, como é que eu vou morar lá? Eu vou estragar tudo de bom que tem lá? Não é verdade, gente? Então é justamente enquanto eu estou nessa terra, é que eu preciso aprender a viver de uma maneira que agrade a Deus. E isso, justamente isso é o processo, então, de santificação. Agora, se você olhar, e eu te pergunto, qual que foi mais difícil? Não digo nem difícil, mas mais trabalhoso. Foi tirar o povo de Israel do Egito ou foi tirar o Egito de dentro deles? Qual que foi mais difícil? Você está entendendo? E esse é o processo de santificação. Deus um dia nos tirou do mundo. O processo de santificação é quando Ele tira o mundo de dentro de nós. Quando a nossa maneira de pensar é transformada e a gente não pensa mais como o mundo pensa, a gente passa a pensar com a mente de Cristo, como a Bíblia vai dizer. A gente passa então a enxergar como Deus enxerga, a gente passa a sentir como Deus sente, a gente passa a viver uma vida de fato agradável a Deus. Esse é o processo de santificação, é isso que Deus espera de nós. E aí você perceba que esse processo de santificação, que eu deixei para abordar por último, ele diz a respeito dos dois primeiros. De uma vida agradável a Deus e de eu progredir cada vez mais. Meu irmão, porque o povo saiu do Egito, pisou para fora do território. Não somos mais escravos, somos livres, mas pensavam como o Egito, não é verdade? Agiam como o povo do Egito e assim por diante. Agora precisam passar por um processo de transformação que não é da noite para o dia, que não é imediato. Amém, igreja? Meu irmão, você, para e pensa, até onde você estava no pecado? Hoje você aceita Jesus como seu Salvador. Aí você, não, agora aceitei Jesus, agora minha vida está completa. Não está. É óbvio que não está. Tem muita coisa que vai ter que mudar, tem muita coisa que vai ter que ser transformada. E esse é um processo de santificação. Que agora precisa ser uma luta constante para eu viver de uma maneira que agrada a Deus. Aí o que eu falava lá no começo, para eu moldar a minha vida de acordo com a vontade de Deus, e não ao contrário, tentar modificar o evangelho para se encaixar na minha maneira de viver, não mudar a minha maneira de viver para que isso se encaixe, se enquadre com o evangelho. Esse é o processo de santificação, e a Bíblia vai dizer, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês.
Não adianta nada a gente passar por essa porta, meu irmão, para continuar só com um nome de crente, mas vivendo como qualquer mundano aí fora. E aí a Bíblia vai continuar dizendo, não vou me alongar mais, vou parar por aqui, mas vai continuar dizendo, vocês não podem agir igual os gentios que não conhecem a Deus agem. Rapaz, você conhece a Deus, você converteu, então você tem que viver de uma maneira diferente, de uma maneira agradável a Deus. Você tem que passar pelo processo da santificação. Meu irmão, e isso é dia após dia. Isso não diz respeito só se eu venho na igreja ou não. Isso diz respeito a todos os aspectos da minha vida. Alguém chega aqui para mim e fala assim, pastor, o que o senhor tem para me falar do irmão X aqui da sua igreja? Aí eu digo assim, o irmão X é um excelente cristão. Não, aquele irmão uma benção, olha, não falta os cultos, nunca chegou atrasado, chega até antes do horário. Olha, alguém que sempre está disposto a ajudar todo mundo aqui na igreja, o que pede para ele fazer, ele tem disposição para fazer, você precisa ver uma benção, olha, é dizimista, é ofertante, você precisa ver ele orando, rapaz, fica até arrepiado só de lembrar, aí aquele irmão é uma benção. Meu irmão, você consegue entender como tudo isso que eu falei é algo tão pequeno dentro da vida cristã? O que adianta esse cara ser tudo isso, chegar em casa e bater na mulher? Eu vou chamar ele de um cristão? Você está entendendo em nome de Jesus? Se ele chega para trabalhar e é desonesto nos negócios dele? Amém. Se ele tem mágoa no coração do pai, da mãe, do irmão, da tia, da vizinha, da cunhada, de sei lá de quem, e assim vai. Só porque ele vem na igreja com a Bíblia do braço, só porque ele dá o dízimo, dá a oferta, só porque ele ora bonito, só porque sei lá o que mais. Isso é uma parcela tão pequena do que é ser de fato e de verdade um cristão. Você está entendendo em nome de Jesus? Então nós precisamos entender que a forma que eu trato o meu vizinho diz respeito se de fato eu sou um cristão ou não. A forma que eu trato o meu cônjuge, a forma que eu conduzo os meus negócios, a forma que eu faço qualquer outra coisa na minha vida, diz respeito se de fato eu estou vivendo o processo de santificação ou não. Não é eu colocar uma Bíblia debaixo do braço, vir para a igreja e aí chegar em casa domingo à noite e dizer, cumpri minha obrigação como cristão. Não, é muito mais do que isso, é uma vida, é um modo de viver, é viver uma vida que é agradável a Deus. Uma vida que é agradável a Deus não é vir no domingo levantar a mão e cantar, isso é uma pequena parcela, mas tem muito mais coisa envolvida com isso, e é isso que eu e você precisamos entender. A gente é perfeito? Não, gente, a gente é muito falho, mas o que Deus espera de nós? Que eu progrida cada vez mais. Eu preciso sair de casa com essa meta. Como hoje eu posso ser uma pessoa melhor? Como hoje eu posso de fato ser um cristão? Como hoje eu posso melhorar mais o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com as pessoas? Eu não cumprimentava o vizinho, agora eu estou cumprimentando. Opa! Já dei um passinho, já progredi. Amém? Você está entendendo? Eu perdoei alguém. Opa, já estou progredindo. Isso, e aquilo, e aquele outro. Então, a gente precisa entender a nossa vida justamente nesse aspecto. E viver aquilo que o Senhor tem, que é para cada um de nós. A vontade de Deus é a nossa santificação. Mas o que é a nossa santificação? É tudo isso que eu falava até agora. É essa vida agradável a Deus. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir Jesus.